Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e povo. Iniciando agora, nessas 6 horas e 20 minutos, a nossa conversa matutina dominical. Lembrando que nós não temos pretensão nenhuma de ensinar ou dizer que nosso ponto de vista é o único ponto de vista correto, mas você pode muito bem dizer que não concorda comentando aí neste vídeo. Também você pode curtir ou descurtir, fique à vontade. Assim que funciona a vida, você tem uma opinião, tem outra, mas respeitemos e mantemos aí em nosso canal um respeito mútuo, dando aí seu like, colocando aí, seguindo nossas, vamos dizer assim, postagens, aqui tanto no YouTube como também lá no Facebook. Lembrando que nossas redes sociais são Daniel Nonato, é meu nome lá no Facebook, @denonato no Instagram e Denonato3 no Twitter. Ainda tem outras redes que a gente vai devagarzinho divulgando. Lembrando a todos e a todas, chegamos ao domingo de Páscoa, o domingo dos domingos, a semana das semanas. Celebramos aí a oitava de Páscoa, aumentos de criação. Lembrando que, infelizmente, mais um ano, segundo ano consecutivo, que nós estamos vivendo ainda o desemprego. A gente tem aí algumas propostas de alguns amigos que nos procuram e fazem algumas ideias. Eu já percebi que alguns amigos estão até ficando tristes com o meu comentário, mas infelizmente eu não posso comentar de outro jeito. Infelizmente, estamos vivendo aí o desemprego graças a um sistema cruel, desumano, que não olha para a pessoa, mas sim para a possibilidade de lucrar cortando o salário, cortando a mão de obra de um trabalhador. Lembrando a todos e a todas ainda que esse domingo é um domingo que nos convida a meditar quem nós somos, se de fato nós estamos seguindo Jesus, aceitando as cruzes, ou nós somos apenas mais um. Finalmente, o domingo maior, o grande dia do Senhor. Vivemos ainda nas consequências de uma pandemia mundial. Nós temos aí, dentro do Brasil, um projeto político desastroso que celebrou, disse que não quis dar vacina no primeiro momento, também trocou ministros, etc. e tal. Tivemos mais de 660 mil mortos pela Covid-19. Celebrar a Páscoa do Senhor envolve celebrar verdadeiramente a ressurreição verdadeira, e promover a plena dignidade do próximo. E também essa semana nos convida a começar uma semana nova, inaugurando uma vida nova, plena e conquistada, uma vida eterna, que foi conquistada pelo preço do sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Lembrando que as leituras de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 37, depois versículos 43, Atos 10, 34 ao 37, depois versículo 43. O salmo de resposta é o Salmo 117, numa tradução, e 118 na outra tradução. Nós temos aí a Septuaginta, a tradução Septuaginta, e o refrão de hoje, que nós vamos responder no Salmo: eis o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. E a segunda leitura, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. O evangelho que somos chamados a meditar, lemos ontem à noite, já na noite de Páscoa, a grande noite de Páscoa, que foi ontem, quando acendemos o círio pascal. O evangelho é João capítulo 20, versículo de 1 ao 9. O interessante é que semana passada, a entrada de Jesus em Jerusalém, com os gritos de vivas, aquele grito de aleluia, que ele vem em nome do Senhor, ele dá espaço para a sexta-feira pela manhã, onde o povo nega quem ele é, que ele é o rei, e o grito do crucificam. Toda a negação da multidão é própria do ser humano. A desesperança, a dor que nós às vezes cedemos, nos leva a essa meditação. O desespero de dor do mestre no alto da cruz, na frente do seu discípulo amado João, também nesse meio tempo, nós temos aí o grande momento do sepultamento, o silêncio da morte. Nós deveríamos entrar bem nesse sentido e nos prendermos à reflexão de o que a morte nos faz pensar. O silêncio iniciado com a morte, com a sepultura do Senhor, ele é quebrado com um grande grito de aleluia do domingo de madrugada. Um grito posterior
de verdade, devemos nós também olharmos para os motivos e para os túmulos que hoje ainda existem, os túmulos onde está a dignidade do ser humano, os sonhos, os projetos. Neste domingo, o grito de aleluia se solta numa garganta da missa somente, mas esse grito deveria ser levado para uma grande celebração na vida, nas ruas, nas capelas, na sociedade. Um grito que deve ecoar nas realidades e nos ajudar na ação que promova a verdadeira e autêntica ressurreição humana diante de muitas sepulturas que ainda nós estamos vivendo. Olhando para o evangelho de hoje, nós somos convidados a olhar claramente para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Olhando bem para esse momento em que você vê claramente o Atos dos Apóstolos, quando Lucas, que escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, na sua origem entre os anos 80 e 90, em um momento em que a igreja tem toda uma estrutura e por isso começa a surgir novos mestres que deturpam o projeto de Jesus e toda a sua missão. As duas obras de Lucas, tanto o Atos dos Apóstolos como o caso o Evangelho de Lucas, é uma obra única, de acordo com alguns estudiosos. Interessante que é uma obra nascida pelo impulso do Espírito Santo, o Espírito que motiva e anima a igreja a viver com fidelidade o plano de salvação que o Pai iniciou com a escolha de um povo lá com Abraão. E a sua conclusão na concepção da Virgem Maria de Jesus de Nazaré, e você olha claramente, agora cabe a nós, igreja, a missão de fazer chegar a todos os homens e todas as mulheres também esse plano de salvação. Nesse sentido, Pedro, nessa leitura de Atos dos Apóstolos, vem nos trazer uma memória. Quem é Jesus de Nazaré? Quem é Jesus de Nazaré? Quem é o Cristo que passou pelo mundo fazendo o bem e que por amor se entregou e por causa do amor do Pai, a morte não conseguiu prendê-lo. Interessante ainda que a gente olha que ele ressuscita por causa do amor, por causa do projeto de salvação. O interessante também é a gente olhar claramente que esse amor que vai motivar as grandes vocações na igreja. A exemplo de Pedro, somos convidados também a comunicar e levar o projeto em oposição a esse modelo socioeconômico, a esse modelo de exclusão, esse modelo de violência em que nós vivemos e estamos inseridos na sociedade. E ainda olhando para o Ato dos Apóstolos aqui nesse texto, e olhando lá para o João capítulo 20, versículo 1 ao 9, são dois textos que são antagônicos, porque Pedro já tem a certeza aqui da ressurreição. Sendo que no texto escrito por Lucas e o apóstolo, existe aí uma comunidade que está desesperançada, uma comunidade que está duvidando da possibilidade do Cristo ressuscitar, uma comunidade que caminha na incerteza, na insegurança, uma comunidade que imagina o Senhor morto. E esse é o momento. E diante da dor e sofrimento da comunidade, que a comunidade vive, se torna um tanto difícil acreditar nas mulheres que estiveram no templo, no seu testemunho. Nós sabemos claramente que na história da igreja, na história da humanidade, dificilmente o testemunho de uma mulher era levado em conta. Até nisso Jesus vem quebrar as barreiras. Interessante que o que Maria Madalena pensa de imediato, junto com as outras mulheres, é que levaram o Senhor, o sepulcro está vazio, e não sabemos onde o puseram. Esse é o desespero de Maria Madalena. Ela sente um grande vazio. E mesmo Jesus falando com ela, vivo, ela a confunde com um serviçal, com um jardineiro. A tristeza de não ter um corpo é uma dor das pessoas que ainda hoje não sabem aonde o corpo de muitos perseguidos na época da ditadura militar brasileira, nas práticas das milícias hoje ainda no Rio de Janeiro e do tráfico de droga, que os corpos somem e você não tem certeza se a pessoa morreu ou está viva. Ao contrário de Jesus, todos viram ele sendo morto. Foi essa dor que se abateu no coração de Maria Madalena. E essa dor que talvez todos nós tenhamos quando nós não temos certeza se alguém se foi de fato, sobretudo quem nós amamos. O interessante, nós devemos fazer hoje, nesse dia de ressurreição, a memória dos amigos
das amigas, do povo, dos parentes, vítimas da violência, seja ela de qual nível que for, de qual região. Hoje é dia de nós celebrarmos a Páscoa, a passagem para a ressurreição, para a vida eterna. Nessa data também, nós temos que lembrar de Jesus, que não teve tempo para ser velado, para receber as homenagens póstumas. Antigamente, um velório durava 2 dias, às vezes 3. O interessante é que nós vivemos, nos 2 anos passados, uma pandemia onde mais de 665 mil pessoas morreram com um velório de 10 minutos. Isso quando podia ter 10 minutos. Eu, particularmente, celebrei, fiz exéquias de algumas pessoas que morreram da Covid. E como é difícil você presidir uma celebração, você fazer uma memória nesse espaço de, no máximo, 10 minutos. Com um caixão lacrado, sendo uma dor multiplicada da parte do parente. Pois há uma interrogação que surge no coração de todos, se de fato aquele corpo que está dentro daquele caixão é da pessoa que nós amamos. Se ali dentro, de fato, tem um corpo. Jesus, por causa das conversões da sua época, também não teve tempo de ser velado. Foi logo sepultado. E mesmo ele falando que iria ressuscitar, a igreja ainda não tinha a plenitude do Espírito Santo, não conseguiria ver tal possibilidade. Nenhum dos apóstolos volta ao sepulcro para cumprir os ritos fúnebres, pois a ideia de fim de tudo os toma. E ainda se fala, ainda sabemos, que existia uma guarda que tomava conta. E isso desmotiva e isso leva os homens a ficarem trancados. Mesmo assim, Maria Madalena, a mulher que foi readmitida, que foi acusada de prostituta, que foi acusada de ter demônio, que foi acusada, até nos estudos teológicos, de ser a mulher adúltera de João capítulo 8, quando não é. O que assusta é que Maria Madalena, como mãe, como amiga, como companheira, como mulher que caminha com os apóstolos, junto com as outras mulheres, fica querendo saber como fazer a devida homenagem, o devido velório ao Mestre Senhor Jesus. A mulher, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, querem prestar essa honra ao Mestre. Para elas, o problema seria a pedra que ali estava lacrando o corpo. E aqui vale a pena refletir sobre aqueles cristãos que colocam dificuldade em tudo. E aqui eu faço memória de alguns processos, de alguns momentos em que nós vivemos, quando uma igreja fica fechada, uma igreja trancada, quando alguém que lidera uma comunidade não abre a igreja para celebrar por motivos de reunir multidões, até mesmo deixando que essa igreja se torne uma outra coisa, centro cultural, outra igreja, uma igreja evangélica se for católica, ou uma igreja católica se for evangélica. O problema da pedra é um problema que nós temos ainda hoje. Nós temos preguiças de remover as pedras. A sepultura aberta só gerou uma dor maior de imediato em Maria Madalena e dos demais, pois não sabiam aonde estavam Jesus. Eles não tinham ideia de como Jesus estava. O autor do Evangelho faz um recorte histórico. É o primeiro dia da semana, que significa uma nova humanidade. É um novo momento, é um recomeço, é um novo dia de criação. Um projeto onde todos têm espaço garantido. A morte não é o fim. A morte é apenas um detalhe pequeno da natureza do homem que habita o tempo. Jesus, sendo Deus, habita o eterno. E a sua morte nos traz a dignidade de um dia poder também habitar o eterno junto dele. Diante da notícia que as mulheres levam até os apóstolos, Pedro e João partem desesperados. Pedro e João, pois ambos duvidam daquela testemunha. Pedro é o mesmo que disse que Jesus, lá em Mateus 16, 13 ao 21, que Jesus era o Filho de Deus. Pedro é aquele mesmo que disse para Jesus, não me lave. E Jesus também, Pedro também é aquele também que na ceia ele questionou que ele não trairia o mestre, mas também é aquele que traz Jesus. Pedro, ele corre em direção ao túmulo e ali também vai junto João. João é um apóstolo amado, que nos evangelhos não tem palavra. Você não vê um texto falado por João nos evangelhos.
João é o discípulo amado que está próximo de Jesus na Santa Ceia. E aqui nós temos uma dualidade. Pedro, o ancião, o mais idoso. João, o mais jovem. E aí nós fazemos uma leitura muito ampla, onde temos que olhar a voz da experiência de Pedro. O Pedro, que é um homem assim radical, um homem extremista. E João, o discípulo do amor. O discípulo amado que viveu, estava próximo de Jesus, que recebeu a mãe dele na hora da cruz. Na corrida para ver o túmulo, ambos saem juntos. Mas o jovem João consegue ser mais rápido. O vigor da juventude. Mas chegando no túmulo, ele espera porque ele quer cumprir a vontade de Jesus, que diz que todo testemunho tem que ser feito por duas pessoas. O testemunho de Jesus sempre enviando de 2 a 2. E aqui temos dois, a juventude e a experiência. Ambos procuram um Cristo morto, um Jesus que está vivo, para testemunhar também o amor do Pai. A morte, para nós humanos, para nós nessa realidade, é uma morte, é simplesmente o fim. Essa é a lógica da comunidade diante de tudo que nós vivemos. Essas comunidades, as igrejas que fazem parcerias com poderes públicos, que comovem, que promovem, às vezes, o sistema e geram semanas injustas, aquilo que Dom Oscar Romero fala. Diante do mundo que vive uma guerra, diante dos conflitos humanos, hoje devemos viver plenamente e vivermos na eternidade, já aqui, aquilo que diz Santo Anselmo, o já e ainda não. Vivemos plenamente como ressuscitados, mas plenamente como ressuscitado ainda não. Não estamos sozinhos na cruz dessa realidade. Não estamos sozinhos também no momento da ressurreição. Se estamos com Jesus em comunidade, devemos também nós promovermos a ressurreição por onde passarmos. O autor do texto sagrado demonstra como as mulheres e como os homens encerram e encaram a ressurreição. Ambos, no primeiro momento, duvidam, não acreditam sobre aquilo que está sendo passado. Ambos duvidam. O autor do Evangelho nos convida e nos chama a remover as pedras que encerram as pessoas nos túmulos. O autor do Evangelho nos convida a olhar de fato para nos ajudar a entender o que de fato nós queremos em nossas vidas. De fato, nós estamos nessa caminhada. O Evangelho de hoje nos faz perguntar aonde nós estamos na promoção da vida e da vida plena. O Evangelho de hoje nos faz entender aonde nós vamos parar se nós não acreditarmos no projeto de Deus. Maria Madalena, junto com as outras mulheres, acreditaram e foram até o túmulo. Acreditaram e quiseram dar esse testemunho à comunidade. Ontem, no Sábado Santo, na noite das noites, na noite onde a morte se encerra, na vigília pascal, somos convidados a olhar toda a história do povo de Deus. Somos convidados a meditar todo o projeto na história da salvação. O autor do Evangelho hoje, quando fala da ressurreição, o Evangelho de João, que aparece nos momentos fortes da liturgia da igreja, nos faz perguntar, nos faz interrogar, nos faz ficar assim em pé diante do mundo, aonde nós olhamos que há a possibilidade da vida eterna, há a possibilidade de vencer as dores. Muitas das vezes nós, cristãos, ficamos na sexta-feira da paixão, ficamos presos à cruz, ficamos presos às dores, esquecemos que devemos ressuscitar. O autor do Evangelho quer que nós ajudemos, primeiro, a todos aqueles que precisam descer da cruz, que sejam descidos da cruz. Nós somos convidados ainda hoje a nos encontrarmos plenamente como família, como igreja, não apenas para comer chocolate, não apenas para celebrar uma liturgia externa, mas celebrar internamente também. Não apenas se emocionar com o relato da ressurreição, mas a exemplo de Pedro e João, a exemplo dos apóstolos,
olhar para os túmulos da vida, não ter medo, não se deixar domar pela covardia. O interessante é que a pergunta de Maria Madalena no início do Evangelho, como que nós vamos remover as pedras? E talvez seja essa a pergunta que nós tenhamos que nos fazer. Como remover as pedras que estão encerrando a ressurreição, a vida plena, no campo da política, no campo da educação, no campo da saúde pública, no campo da juventude, no campo do emprego, do desemprego, no campo da dignidade que nós, seres humanos, devemos passar e viver. O autor do Evangelho pede que nós olhemos bem para Atos dos Apóstolos 10, 34, versículo 37 a 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos, e que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós devemos ser suas testemunhas de tudo o que ele fez entre os judeus em Jerusalém. E eles o mataram, suspendendo-o na cruz. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Permitiu-lhe manifestar-se não a todos o povo, mas as testemunhas de antemão designadas por Deus. E nós que comemos e bebemos com ele, depois dele ter ressuscitado dos mortos, Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi construído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E é dele que todos os profetas do Antigo Testamento dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Feliz ressurreição, que possamos nós acreditar em Jesus não somente com palavras, não somente com textos, não somente para meia dúzia, não somente para você pensar que o Evangelho é uma historinha para ser colocado na gaveta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas a sua plenitude acontece no cumprimento da Boa Nova. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pela presença, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude, que possamos superar e sair das sepulturas que estão aí. As sepulturas são diversas, e que a juventude, que o povo de Deus possa crescer na sabedoria e graça, que possamos superar as dores e sofrimentos do dia a dia. Fico por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença, e pedindo a Deus que nos ajude a arrumar um emprego. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, Deus nos abençoe, fiquemos com Deus. Lembrando a todos, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se gostou, comente, se não gostou, comente também. Dê um like, dislike, o importante é participar. Democracia sempre. Bom dia, feliz Páscoa, eu sou Daniel Nonato.